Audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que terá como tema central a política econômica para o setor cafeeiro, suas perspectivas, dificuldades e metas para o fortalecimento do setor. A audiência pública é um instrumento do diálogo estabelecido entre o poder público e a sociedade, visando a busca de soluções para as demandas sociais. É um espaço de conversação aberto para a construção conjunta de soluções para as questões apresentadas pela comunidade. Neste ano, a audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais traz também a pauta de discussões o novo Código Florestal Brasileiro e os seus impactos na sustentabilidade do agronegócio café, e também os mecanismos de fomento e financiamento para o pequeno produtor rural. Para compor a mesa diretora dos trabalhos, eu convido o excelentíssimo deputado estadual e presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o excelentíssimo senhor Antônio Carlos Arantes. Convido o excelentíssimo secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, doutor Elmiro Nascimento. O excelentíssimo deputado federal Paulo Pial, relator do texto do novo Código Florestal. O excelentíssimo presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, doutor Antônio Lima Bandeira. O excelentíssimo deputado estadual Dilson Melo, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Convido neste momento o deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva. Convido também para compor a mesa diretora dos trabalhos o excelentíssimo deputado estadual Ulisses Gomes. Convido neste momento o senhor Carlos Alberto Paulino da Costa, conselheiro diretor do Sistema Alceng e presidente da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé, representando o senhor Ronaldo Ernesto Scucato, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, Alceng. Convido também o excelentíssimo presidente da Emater, senhor Marcelo Lana Franco. Convido o diretor tesoureiro da FAENG, que neste ato representa o presidente da instituição, Roberto Simões. Convido o professor João Roberto Politi.
Gostaria de convidar também o superintendente do Banco do Brasil em Varginha, o senhor Sérvio, para compor a mesa diretora desta audiência pública. E a partir de agora, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Agricultura e a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia Legislativa, Dr. Carlos Arantes, para fazer a abertura regimental desta audiência pública. Bom dia a todos, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar meus companheiros aqui presentes, deputado Gilson Melo, que é aqui da região, deputado Luiz Gomes, deputado Dalmo Ribeiro. Gostaria de cumprimentar nosso querido amigo também, nosso secretário da Agricultura, agradecer por ter esperado nós aqui, nosso atraso. Esse baluarte do setor agropecuário, deputado federal Paulo Pial, grande parceiro também, doutor Sérvio, da nossa Banco do Brasil, essa pessoa dinâmica, parceira, doutor Carlos Paulino, presidente da maior cooperativa de café do mundo, competente, batalhador, doutor Antônio Lima Bandeira, presidente da nossa querida ICAMIG, doutor Pulite, representando a FAENG. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes. Falando rapidamente, porque aqui nós precisamos mais ouvir, até para captar as informações. É uma alegria grande estar aqui com vocês, parabenizar o doutor Lima Bandeira pela mais uma Expo Café. Fantástica, muito bem feito, cumprimentar toda a Emater aí, grande contribuição também. E a nossa comissão volta aqui neste evento para participar, para estar juntos, para contribuir. E hoje o tema principal nosso é discutir o FECAFé, o Fundo Estadual do Café. Também vamos ouvir o Dr. Paulo Pial, deputado federal, que vai falar sobre o Código Florestal. E também vamos falar de uma série de assuntos ligados à cafeicultura. Mas o FECAFé, ele que é uma proposta que foi discutida, na realidade uma proposta de ter uma política diferenciada para o café em Minas. Iniciou em várias discussões envolvendo Carlos Melles, Justo Mendes, que está aqui presente, o secretário Elmiro, o Paulo Pial, a FAENG, muito presentes, os deputados, as cooperativas, né? Dizendo para o governador Aécio que Minas, por ser o maior produtor de café do Brasil, por ter a metade dessa produção, se fosse um país, seria o primeiro ou o segundo país do mundo a produzir café, e que, independente de uma política maior do governo federal, que tem que ter e precisamos de apoio, poderíamos ter uma política nossa também para complementar a política de café para o povo mineiro. Fruto disso aí, numa audiência com o governador Anastasia, e candidato à reeleição na época, estivemos no Palácio lá das Mangabeiras. Ele comprometeu, junto com as cooperativas de café e leite, que faria, se eleito, uma proposta, um projeto de uma política para o café e para o leite. E aí, fruto dessas discussões com a sua eleição, e aqui, em Três Pontas, nós podemos dizer que foi o dia que realmente ele assumiu o compromisso, né, na Expo Café, há 2 anos atrás, foi aonde ele assumiu com toda a classe política e produtora, com os técnicos, com o meio, com o setor do café e do leite. Ele assumiu o compromisso aqui, né, em Três Pontas, na Expo Café. Foi o momento que ele assumiu realmente esse grande compromisso de fazer, se eleito, uma política voltada e direcionada para o setor. E aí a proposta chegou até nós através do FECAFé, que é a criação de um fundo para iniciar um projeto de promoção da cafeicultura, fruto destas reivindicações. Então o projeto já está na Assembleia. O Ulisses Gomes é o nosso relator, né, Ulisses? Tem feito um belo trabalho, tem contribuído bastante, tanto quanto também o nosso deputado Gilson Melo, como o deputado Dalmo Ribeiro, o deputado Fabiano Tolentino, o doutor Viana, Romeu Anísio, Luísa Prado, com vários deputados ali trabalhando o projeto. E hoje a proposta é junto aqui com o nosso chefe maior, que é o secretário Elmiro, que podemos dizer que está nas suas mãos as
das decisões mais importantes desta política de café em Minas e da proposta do FECafé, né? Ele que tem estudado e trabalhado com sua equipe bastante de forma minuciosa para que tenhamos aí um fundo que realmente possa vir promover a produção, promover o produtor, servir de âncora para uma série de ações que poderemos fazer para promover o café. Eu tenho dito que o fundo hoje já tem proposta aí de 70 milhões para 3 anos. Quando você analisa em 3 anos, Minas produz esses 70 milhões de saca, dá R$1 por saca. Aparentemente não é tanto recurso. Primeiro nós temos que analisar que as coisas nascem e crescem. Então vai depender da nossa competência para ele crescer. Então nós temos que agradecer ao governador Anastasia, que acreditou 100 milhões agora, né? Para 3 anos. Mas a verdade é que nós podemos fazer muitas ações com o recurso que já vai estar disponível para o fundo, para o FECafé. Mas ainda está em aberto formas que possa ampliar e melhorar e avançar o projeto que está na Assembleia, já foi para a primeira votação, agora volta para a comissão esta semana, lá com o Ulisses como relator, né? Então, nós temos ainda muito, podemos ouvir e contribuir, cada um de nós podemos contribuir para que ele tenha o fundo melhor. Mas, como os outros vão falar sobre o fundo, eu queria falar rapidamente também sobre o nosso sentimento, a nossa ação no meio do setor agropecuário, setor do café. E vimos com tristeza o café caindo, despencando num momento difícil, no momento que nós poderíamos aí estar vendendo café a mais de R$400, aí o café a 340, 350, 360. Então falta realmente uma política de garantia de preço. E o governo realmente tem que intervir. Eu não conheço país no mundo que não protege sua política e que tem a mão na rédea, sabe, a hora de soltar, a hora de segurar, a hora de avançar, a hora de recuar, mas tem que ter. E eu percebo que ainda estamos discutindo muito com o governo federal, discutimos em Londres, discutimos em Brasília, em Belo Horizonte, na FAENG, em São Sebastião do Paraíso, e o Gilson estaria conosco aqui, mas a verdade ainda não é uma política que amarra pelo menos, que garanta preços compatíveis com nossos custos e que possa sobrar o lucro para que nós possamos capitalizar devido a esse período grande que nós ficamos descapitalizados com o café. Mas a verdade é que temos que ter ações e um dia como hoje é importante até para discutir essas políticas. Muito obrigado para vocês. Eu vou passar a palavra rapidamente para os deputados estaduais da nossa comissão e que estão aqui contribuindo. Gostaria que fosse bastante rápido. Eu dispensaria, viu, gente, até para o nosso secretário, dispensar os cumprimentos, porque ganha esse tempo, viu, secretário? Então, antes do secretário, como ele vai ter também aqui para Belo Horizonte, nós vamos passar a palavra a ele, já dispensando os cumprimentos e agradecendo o enriquecimento da nossa audiência através de Vossa Excelência aqui conosco. Muito obrigado. Bom dia. Eu gostaria de contradizer um pouquinho o deputado Antônio Carlos, mas eu não poderia deixar, deputado, de cumprimentá-los a todos vocês da comissão, ao deputado Gilson, ao deputado Dalma, ao deputado Ulisses, a você pelo belíssimo trabalho que você tem feito na Assembleia Legislativa. Graças a isso, o agronegócio em Minas está sendo dinamizado dia a dia e o governador Anastasia, logicamente, é o grande entusiasta disso aí, pelo trabalho, pela dedicação e por essa parceria que vocês no dia a dia estão fazendo a nível de Assembleia e a nível dos nossos produtores. Parabéns por isso, parabéns, realmente é um orgulho grande nós estarmos aqui hoje. Eu que convivi durante mais de 20 anos da Assembleia, sei do quanto que a Assembleia é válida, do quanto que realmente o trabalho é produtivo e lá vocês estão com uma meta bastante auspiciosa em relação, principalmente em relação à cafeicultura. Como muito bem você falou, a promessa do governador Anastasia está sendo concretizada agora, para que realmente possamos fazer esse fundo do café, que vai ser debatido hoje, vai ser discutido com os produtores, para que realmente possamos aí dar uma dimensão de futuro à cafeicultura e o agronegócio como um todo. E muito me orgulho de dizer, deputado Antônio Carlos, a gente que está no dia a dia, que presenciou e vivenciou também no passado com outros governadores, nunca teve um foco tão grande no agronegócio como agora com o governador Anastasia, iniciando com o governador Aécio Neves e dando sequência com o governador Anastasia. Não somente o fundo, mas o georreferenciamento,
que é o anseio da cafeicultura, que está sendo concretizado também, está se tornando uma realidade, e outras coisas a mais para que realmente possamos cada vez mais consolidar Minas como o grande estado produtor desse país. E o governador, como todos nós sabemos, a riqueza de Minas está no agronegócio. Mais de 1/3 do PIB mineiro ele concentra na cadeia produtiva do agronegócio. Então isso é a importância do agronegócio. Ontem eu falei aqui, alguém me estava inclusive me cumprimentando pelo entusiasmo que eu falei aqui, mas olha, uma feira como essa, realmente você fica entusiasmado com o dinamismo do nosso produtor, com a tecnologia que está sendo implementada, que está sendo mostrada a todos, e principalmente apesar da chuva que atrapalhou um pouco, mas o produtor está presente, está participando, está aprendendo cada vez mais e está consolidando sim esse estado como o grande celeiro desse país. Parabéns a todos vocês. Eu vou pedir desculpa aí o deputado Paulo Pial, que mais uma vez cumprimentá-lo pelo belíssimo trabalho que fez no Congresso Nacional como relator do Código Florestal. Graças a ele, nós tivemos aí uma lenta relação ao meio ambiente em si, que infelizmente a própria mídia não reconhece o trabalho do produtor, acha que realmente nós produtores somos aqueles que estamos no dia a dia destruindo o meio ambiente. Na verdade não é essa, mas o Paulo foi um defensor, foi uma pessoa que discutiu com todo mundo e fez como relator um código fantástico. Parabéns, Paulo, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Você como produtor também, como agrônomo, sabe muito bem o sacrifício do nosso produtor em relação à produção em si. Cumprimentar o nosso político, que sempre presente em todas as solenidades aí, como cafeicultor também, representando a FAEM, que é uma grande parceira nossa. Isso realmente é muito importante, ter uma instituição que no dia a dia vem apoiando todo o segmento produtivo do Estado. Cumprimentar o Sérgio Carvalho, do Banco do Brasil, também um grande parceiro, e dizer que, deputado Antônio Carlos, essa região ela está ganhando em primeiro lugar no PRONAF a nível de Minas Gerais. Isso mostra essa parceria, essa integração, como realmente é importante você apoiar o pequeno produtor através do financiamento do Banco do Brasil. Isso é um trabalho fantástico da Emater. Está aqui o nosso Lana, que está presidindo a Emater hoje, que sem dúvida alguma está dinamizando. E Minas é o segundo do PRONAF do Brasil hoje. E nós temos um compromisso, senhor superintendente, de sermos o primeiro até o ano que vem. Nós temos certeza absoluta que seremos sim, porque aqui trabalhamos em parceria, em conjunto, em harmonia, para que possamos dimensionar o futuro promissor para o nosso produtor. E para aqui o doutor Carlos Paulino, que é o nosso professor em relação à cafeicultura, o presidente da maior cooperativa do mundo em relação ao café, que em nome dele cumprimento a todos os presidentes que aqui estão. E dizer mais uma vez, Antônio Carlos, da alegria de estarmos aqui hoje, apesar que eu não posso ficar o tempo todo, mas nós temos um compromisso com o professor Bandeira em Belo Horizonte, participar do encontro da DIMIG, mas realmente é um prazer grande nós estarmos aqui. Fizemos a abertura ontem, essa feira que realmente é um orgulho da cafeicultura do país, não somente de Minas, mas do país, graças aí à organização, graças ao trabalho do professor Bandeira como presidente da EPAMIG e de todos os funcionários da EPAMIG. Eu gostaria mais uma vez de agradecer e cumprimentá-los por essa feira que, sem dúvida alguma, é o agri-show do café no Brasil. Parabéns a todos vocês. Mais uma vez nós cumprimentamos a Assembleia como essa grande parceira que está impulsionando, estimulando e cada vez mais consolidando em Minas um futuro bastante promissor para o agronegócio em si. Nós seremos brevemente o celeiro desse país através de parceria e de integração como essa. Um grande abraço a todos, que Deus possa abençoar a todos nós e cada vez mais teremos uma produtividade cada vez maior, mas produto de excelente qualidade, como realmente estamos tendo hoje. Obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, secretário Elmiro Nascimento. Eu vou passar a palavra para os 3 deputados que estão aqui presentes, vai ser bastante rápido, para que nós possamos depois passar a palavra para o Dr. Paulo Pial. Então, tá. Vou passar para o deputado Gilson Melo. Pode ser? Então já vou passar a palavra já para o deputado Paulo Pial e depois nós passamos para os outros componentes da mesa.
falar do Paulo Pial, viu, gente? Eu tenho que falar e tenho que agradecer esse homem, porque ele teve coragem de enfrentar grandes desafios, grandes pressões e não titubeou. Defendeu o produtor na essência, pôs a cara para bater. Ele e Aldo Rebelo são dois presentes que Deus colocou no caminho dos produtores rurais lá no Congresso Nacional. Inclusive o Aldo, viu, gente? O Aldo, nós temos que, inclusive, todos são convidados. Dia 28 agora, ele vai receber o título de cidadão mineiro, lá na Assembleia. É importante o segmento estar lá presente para prestigiá-lo. Ele não vai estar lá como ministro não, viu, gente? Ele vai estar lá como deputado federal, relator do Código Florestal na Câmara Federal. O título foi votado, não foi depois que ele assumiu como ministro, não. O título foi votado por unanimidade por todos os deputados, quando ele ainda estava como relator do Código Florestal brasileiro. Foi um projeto de minha autoria, aprovado por todos os deputados, e dia 28, às 7 horas da noite, nós vamos entregar para ele o título de cidadão mineiro. É importante nós enchermos lá a Assembleia em agradecimento à pressão e à força do trabalho que ele fez para o setor rural. Eu queria chamar também o Francisco Figueiredo, aqui para a mesa também, representando também aqui o cooperativismo da região, e passar a palavra ao deputado Paulo Pial. Está presente aqui na mesa também o doutor Marcelo Ana, que é presidente da Emater Interinos. Quem sabe efetivo, né, Marcelo? Bom, bom dia, né? Todos que não cumprimentei ainda. Queria, deputado Antônio Carlos, inicialmente dizer da alegria de estar aqui na reunião da Comissão de Agricultura, uma comissão que eu tive a oportunidade de presidi-la, cumprimentar os deputados que integram essa comitiva, Elmiro Nascimento como secretário de Estado da Agricultura, agradecer ao nosso querido Paulino, né, pela carona que ele me ofereceu hoje, para estar aqui em Três Pontas. Enfim, cumprimentar a todos que marcam presença nessa mesa já nominadas, para a gente ganhar tempo, né? Me perdoe não nominar todo mundo. Meu presidente, professor Bandeira, que fez questão da gente dar uma passada por aqui absoluta, viu, professor? Eu obedeci, porque eu sou da Ipamig, e ele é meu presidente, então cumpri a minha missão aqui de estar aqui. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou tentar ser bastante breve para a gente poder discutir depois. Eu precisava de alguém ir passando ali para mim. Você sabe, isso. Não tinha ainda, não? Eu vou dando um toque, você vai passando para mim então. Bom, gente, inicialmente eu quero fazer uma colocação a respeito do Código Florestal. Eu queria começar a minha palavra pedindo, evidentemente, aqui, né, um voto de louvor à presidente Dilma, porque essa mulher teve coragem de sancionar o Código Florestal. Eu digo coragem porque essa campanha Veta Dilma e Veta Tudo Dilma foi uma campanha muito bem feita, uma campanha muito eficaz, uma campanha que usou da mentira para poder fazer a cabeça dos cidadãos brasileiros e, portanto, quando eu digo mentirosa, porque o desmatamento foi a tônica dessa campanha Veta Tudo Dilma, vai desmatar o Brasil. E nos diversos locais que eu passei, que tinha protesto, né, dessa campanha Veta Dilma, Veta Tudo Dilma, sabe, Deus, eu dizia o seguinte: me mostra no texto da lei onde é que o código estimula derrubar uma árvore sequer fora do trâmite legal nesse país. Ninguém me apontava. E, portanto, é uma mentira dizer que o código estimula, né, o desmatamento. Segundo a anistia, né, os nossos pioneiros, né, que vieram, que implantaram a agricultura na beira dos cursos d'água, as cidades na beira dos cursos d'água, são exatamente aqueles que eles disseram que estão sendo anistiados. Meu pai saiu de Patos de Minas, foi lá para o lado de Paracatu, produzir arroz, pegou 4 maleitas, e eu não posso, em hipótese alguma, admitir que irresponsavelmente chame o meu pai de criminoso ambiental. Não posso, né? Porque não cometeu nenhum crime. Eu fui lá para produzir arroz, para abastecer o supermercado, para alimentar a população. Eu estou dizendo isso
que foram as duas fontes, desmatamento e anistia dessa campanha Veta Dilma. Claro que a presidente teve que usar o escudo social para ela amortecer essa pressão ambiental, porque para o ambientalista, só o ambiente é importante. O social não tem importância, a parte produtiva não tem importância, e, portanto, só o ambiental. Então, eu queria fazer essa observação aqui, né, no início. Bom, aqueles que não queriam a mudança do Código Florestal, e os ambientalistas extremados, eles têm nenhuma razão para ter essa colocação. Por quê? Desde o ano de 1999 é que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão à procura dessa reformulação do Código Florestal. 130 propostas de alteração do Código Florestal foram colocadas a partir de 1999. Portanto, inconteste, né? Essa alteração é absolutamente importante e necessária para dar estabilidade, né, ao produtor rural brasileiro e aos empreendedores urbanos também, porque o Código Florestal diz respeito ao meio rural e também ao meio urbano. Fizemos um código bom? Não, o código ainda não é bom, porque esse confronto de ruralista com ambientalista, né, foi um confronto que não ajudou em nada a discussão do código, né, pelo contrário, prejudicou. Aliás, eu queria até fazer uma perguntazinha aqui, né, quem é produtor rural aí? Podia levantar a mão, por favor? Quem é produtor rural? Muito bem. Tem profissionais liberais aqui presentes? Profissionais? Muito bem. Tem ambientalista aqui presente? Isso, muito bem. Eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte: produtor rural que não é ambientalista tem que caçar o diploma dele. O diploma de produtor rural, tem que caçar. Nós somos ambientalistas, né? O Arnaldo responde prontamente. O Arnaldo tem uma grande contribuição, né, lá em Brasília, na pressão lá, né? É isso mesmo. Então, esse confronto ruralista com ambientalista, que empobreceu a discussão, isso, gente, não foi por acaso. Invenção da mídia? Não acredito. Isso é alguma coisa programada, articulada, exatamente para que o código não tivesse avanço. E aqueles que pensam que não tem interferência dos países lá de fora, aqui no Brasil, estão muito enganados. Comece a prestar atenção, porque essa é uma interferência direta. O Brasil amanhã poderá ser a China de hoje. Esse país tem potencial para isso. Isso mete medo na Europa, mete medo na América do Norte, mete medo em parte da Ásia. Então não vamos ser tolos de achar que não tem, nesse mundo globalizado, nessa pressão comercial que existe, que não tem nada a ver o mundo lá fora, essas ONGs, sobretudo as internacionais, tem ONGs boas, né, ONGs que trabalham, né, com objetividade, mas tem ONG que está aqui a serviço também de corporações, de nações, não vamos ter dúvida disso. E o Aldo Rebelo, quando está no Antônio Carlos Fábio, vai dar o título de cidadão mineiro para ele aqui, muito bem dado, parabéns. Foi um cidadão que teve a coragem de enfrentar as ONGs e a coragem de enfrentar o Ministério Público, dizendo que o Ministério Público era o braço jurídico das ONGs, né? E até hoje o Ministério Público está esperneando, né? Está numa dor de cotovelo, porque o Brasil discutiu e aprovou uma nova lei do Código Florestal. Lá na nossa região do Triângulo Mineiro, tem promotor dizendo que essa lei é inconstitucional, essa lei não vale nada, medida provisória da presidente Dilma não podia ser. Ora, gente, promotor é para fazer cumprir a lei. Promotor não é para legislar, não é para dar esse tipo de palpite. Quer fazer uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que faça, né? Mas vir fazer pressão hoje nos produtores rurais, isso não é justo com o Brasil, né? E, portanto, eu já faço a primeira recomendação aqui: quem tem TAC assinado, né, ou até mesmo ação civil pública, mas principalmente termo de ajuste de conduta, faça uma carta ao promotor em função da nova lei do Código Florestal, em função da medida provisória da presidente Dilma, peço a suspensão das ações do termo de ajuste de conduta. Faça isso, porque isso pode servir, né, brevemente, porque tem promotor dizendo o seguinte: olha, a lei mineira continua valendo. Eu queria aqui pedir o seguinte, para que a Assembleia Legislativa também faça de imediato esse ajuste, né, da lei maior, que é a lei federal, à lei estadual. Só para contribuir, deputado, ontem nós tivemos uma reunião no Ministério Público, inclusive fomos muito bem recebidos, fiquei feliz com os dois promotores que nos recebeu e que estão agora marcando uma nova reunião para o dia 27 em Belo Horizonte,
e eu faço questão da sua presença. Não vai ser audiência pública, é reunião fechada de trabalho, FAENG, deputados, Ministério Público, para buscar o melhor para o setor agropecuário. E você já está convidado e não é nem convidado, está intimado, tá bom? Já estou convocado, com certeza. Farei questão de ir lá. Bom, vou passar rapidamente ali, vou dando um sinal, você vai olhando para mim, né? Bom, aquele é o Brasil, um Brasil mais verde lá para o norte, um Brasil, né, mais antropizado. Antropizado é uma palavra bonita, mas é onde tem a presença do homem, né? E o nosso desafio é esse Brasil território, né, de 850 milhões de hectares, 192 milhões de brasileiros, 26 estados do Distrito Federal, quase 5.600 municípios, né? Você vai olhando para mim, eu só vou dando um toque para você para não... Bom, gente, por que eu estou colocando aquele mapa ali? Está muito claro, mas bioma passou a ter uma importância grande, porque a compensação, se eu tenho uma propriedade produtiva e eu não quero deixar regenerar a minha reserva legal na minha propriedade, eu posso fazer a compensação no bioma. A lei anterior era na microbacia. Eu só podia compensar a reserva legal na minha propriedade dentro da microbacia, nem era da bacia. Minas Gerais, através do Instituto Estadual de Floresta, autorizou alguns produtores, algumas empresas a compensarem fora da microbacia. Depois os promotores entraram com uma ação, né, brecaram, mas hoje podemos fazer a compensação através da nova lei dentro do bioma. Então nós temos evidentemente 6 biomas no Brasil: o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, não sei se... acho que eu vou para ali. Achei que fica melhor. Bom, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, infelizmente a claridade está muito grande, né? Nós temos aqui o bioma Pantanal, o bioma dos Pampas. Então são 6 biomas no Brasil. Eu posso compensar, se eu sou um médio grande proprietário e tenho que recompor a minha reserva legal, então eu posso fazer essa recomposição dentro do bioma. Pode inclusive passar para outro estado, né? Claro que não é do jeito que eu quero, é do jeito que o projeto autorizado pelo órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente determinar. Bom, aqui apenas como curiosidade, bioma Amazônia, bioma Cerrado, bioma Caatinga, que é o mais frágil desse país, o bioma Pantanal, bioma Mata Atlântica, bioma dos Pampas, né, que é esse aqui. Inclusive, esse aqui é considerado a área de várzea ou arroz do Rio Grande do Sul. Várzea, na lei anterior, era APP, e quanta várzea nós sistematizamos por incentivo do governo federal, inclusive, fazendo os provárzeas, né? E, portanto, o próprio governo incentivando a gente a entrar numa área de preservação permanente pelas várzeas, né? E aqui no Rio Grande do Sul, em várzea, se produz 3/4 do arroz que é consumido no Brasil. Bom, Código Florestal, o que e onde se aplica? Não se aplica às áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas, né? Áreas públicas e áreas privadas, desde que não sejam terras indígenas e unidades de conservação, se aplica o Código. Bom, aqui apenas uma curiosidade, né, como é que está a Amazônia brasileira. Que a Amazônia, na verdade, é um grande foco de discussão, né, do mundo lá fora. O Carlos Paulino, eu viajei com ele. Cadê o Carlos? Está lá. O Carlos Paulino viajou comigo, esteve na Alemanha, e lá tinha um movimento, depois ele poderá falar sobre isso, é importante, né, que você conte de viva voz, um movimento pela proteção da Amazônia, agora, semana passada, né? Então veja que a Amazônia realmente tem um interesse internacional. Como é que está a Amazônia nesse aspecto? Isso é um dado da Embrapa, um dado do Ministério da Agricultura, né? Terra indígena em vermelho, unidade de conservação estadual em amarelo, unidade de conservação federal em vermelho. Então veja que isso aqui é igual um quebra-cabeça, né? Você vai emendando uma peça na outra, né? Exatamente para que a gente possa isolar essa fronteira, que torna essa fronteira evidentemente vulnerável. E veja que aqui já tem, né, um circuito aqui, que já está isolando a Amazônia através, né, de unidade de conservação de terra de índio. Então eu diria que a Amazônia, né, por isso ela já está internacionalizada. Só que na Amazônia tem 25 milhões de brasileiros que vivem ali,
com o menor índice de desenvolvimento humano do país, né? E, evidentemente, talvez não precisamos de entrar com soja, com cana, com boi, né? Nessa chamada Amazônia Legal, mas temos que arranjar alternativa para esse povo sobreviver com dignidade. Bom, aqui é outra vista, podemos ir. Bom, áreas protegidas no Brasil e no mundo. Em média, no mundo, tem 10% de cobertura nativa, vegetação nativa, né, protegida. O Brasil, né, já está chegando a 30% e nós vamos mostrar para vocês. Então, quando essas ONGs criticam o Brasil, né, pela sua lei ambiental, nós estamos melhor do que o resto, né? Então, nós temos que bater no peito, não aceitar essa pressão, e, na verdade, o que o mundo quer, que o Brasil vire uma grande floresta para o mundo, né? E, evidentemente, sem querer pagar. Nós até podemos virar floresta, mas eles que nos paguem, né? Bom, o Código Florestal é um rápido histórico, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, isso aqui desde os anos 1530, né? Aqui que surgiu essa expressão, né? Árvores reais, madeira de lei, né? O regimento do pau-brasil em 1600, a política florestal da coroa portuguesa, evidentemente, com relação ao pau-brasil, a Floresta da Tijuca, né, que está nos jornais hoje, desde do Império, desde Dom João, dizendo que a favela está invadindo a Floresta da Tijuca, mas são iniciativas importantes, né, há muito tempo. Mas aqui, em 1934, na ditadura Vargas, é que surgiu, podemos dizer, o primeiro Código Florestal brasileiro, 1934. Por que essa data é importante? Porque vai valer a lei da época. Tem muita área nesse Brasil que foi aberta antes de 1934. Então, se foi aberta antes de 1934, não tem que ter reserva legal. Começa por aí, né? Então, é uma preocupação que nós temos que, evidentemente, ter. Volta um. Ah lá, ok. Não, mais um. Aí, não. Mais um para frente. Aí. Agora, 1965, né, foi o ano que foi instituído a Lei 4771. 1934, a preocupação era reserva de energia. O fogão era lenha, o trem de ferro era lenha, e, portanto, quando o Getúlio disse, seguindo o seu decreto, todo produtor é proibido de abater mais de 3/4 da sua floresta, abater mais de 3/4 da sua floresta, assim que diz o decreto. Quer dizer, a preocupação era energia, não era ambiental. Agora, em 1965, né, aqui sim, começou, né, uma preocupação ambiental com a Lei 4771, que é a lei que nós revogamos agora há um mês atrás, com a sanção da presidente Dilma. Aqui já começou, beira de rio já tinha que ter proteção, a costa já tinha que ter proteção, e assim por diante. Bom, de 1965 para cá, 16 mil alterações foram feitas. 16 mil alterações com resoluções, né, com medidas que não foram leis, né, aprovadas pelo Congresso Nacional, nem discutidas com a sociedade. Então isso virou, na verdade, um grande Frankenstein, um monstro, a lei florestal. Por isso mesmo é que os produtores, né, não cumpriam a legislação. Bom, aqui apenas para dizer, eu vou ser bem rápido, né? A primeira floresta aí para o chão foi a Mata Atlântica, mas claro que essa madeira também, ela não apodreceu, ela foi fazer também a riqueza, montar as cidades. Você tem São Paulo, você tem Rio de Janeiro, você tem, né, cidades que foram construídas baseado, né, exatamente na madeira, mas derrubou para quê? Para plantar a nossa comida. Bom, aqui rapidamente esse ambiente internacional e nacional, né, hoje é um ambiente de muita competição. Nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. A primeira é por território, a segunda é a guerra, evidentemente, ideológica, comunista e capitalista, mas hoje nós vivemos a guerra comercial. Então tem tudo a ver com essa pressão internacional em cima do nosso Código Florestal, essa guerra, né, que estamos metidos hoje, guerra por espaço. Poderíamos citar aqui 10 fatos de interferência de fora, né, na soja, na madeira, mas não é o momento aqui agora. Agora, quem não acredita que o mundo lá fora usa o Código Florestal como está usando agora a lei trabalhista para nos engessar e para nos amarrar, né, é um ledo engano, porque isso é real e existe, né? Um ambiente nacional, que é um ambiente hoje, felizmente, de uma democracia que cresce, as entidades vão se estruturando, criando uma cadeia de sindicatos, de cooperativas, de associações, de ONGs boas. Isso é muito importante, né? Eu quero aqui fazer uma menção especial à nossa bancada ruralista do Congresso, né, como a nossa bancada ruralista da Assembleia Legislativa, né, para que vocês tenham orgulho dela.
Tenho orgulho porque ela é pequena, mas ela é guerreira, porque ela foi ao encontro, né, de fazer o melhor pelo país. Mas se fôssemos colocar uma pesquisa, quer mudar o código, não quer mudar o código, 90% dos brasileiros não queriam mexer no código. Então nós estamos mexendo com uma pressão, né, com uma onda ambientalista mundial, e o Brasil também dá sim. Então, Aldo Rebelo perdeu 40 mil votos, da penúltima eleição para a última. Colato, lá de Santa Catarina, que é um deputado guerreiro do setor agropecuário, perdeu a eleição. Zonta perdeu a eleição, né? E o Ivan Valente, que é um ambientalista que foi contra o Código Florestal, teve 100 mil votos a mais aqui no estado de São Paulo. Então, gente, se não houver essa correlação, né, entre o meu negócio e aqui, esse ano tem eleição para a Câmara de Vereadores. Se a gente não preocupar, porque a gente gosta muito, eu sempre uso isso, a gente gosta muito de votar no médico, nada contra os médicos, que cuidou da minha avó muito bem. A gente tem que dar queijo e doce de leite para ele e mandar um pacote de café, né, aqui de 3 pontas. Agora, voto é outra coisa, gente. Voto não se paga gratidão com voto. Presta atenção disso, não se paga gratidão com voto. É um erro. Gratidão se paga com doce de leite e queijo. Voto a gente dá onde está o meu negócio. É assim nos Estados Unidos, meu Deus. É assim na Inglaterra, é assim na França. E nós temos que tomar essa consciência, né? E a segunda coisa, a democracia que representativa lá, que somos nós que representamos o setor rural brasileiro, tem também que fortalecer a chamada democracia participativa. Quer dizer, participar mais do sindicato, da cooperativa, das associações de produtores. Não adianta eu ficar só produzindo, porque aqui fora estão roendo o meu negócio, né? Então aproveito para deixar esse recado dentro desse ambiente democrático que o Brasil está seguindo. Bom, o que tem a ver renda per capita, né, com o Código Florestal? Tem tudo a ver, né? Nós estamos no Brasil hoje com uma renda per capita em torno de 10 mil dólares ano, mas chega lá dos Estados Unidos para a Europa, país com quase 50 mil dólares de renda per capita ano. Nós somos um país pobre e, portanto, deixar o Brasil voltar uma floresta, prescindir de 80 milhões de hectares, expulsar do campo 2 milhões de famílias, né, que era se a gente fosse cumprir a lei florestal antiga. Quer dizer, isso não nos parece bom para o Brasil, né? Então é isso que nós temos que defender e foi o que defendemos lá. Bom, o mundo passa fome, ainda tem, segundo dados da FAO, 1 bilhão de pessoas no mundo que passa fome e tem terra disponível no mundo. Na África, que é o Brasil de